Beleza. Então tá. Então vamos para a aula número 9, né? A nona aula aí das 10 aulas programadas para esse período especial. Tá, a intenção, então, voltando aí a falar, né? É que tanto na aula de hoje quanto na aula que vem, que é a última, o que eu vou fazer aqui é simplesmente mostrar alguns recursos. Eu vou juntar alguns exemplos que o próprio livro traz e vou colocar elementos de um exemplo no outro para fazer um exemplo só, para facilitar aqui a nossa dinâmica de aula. Mas o grande objetivo é que na aula passada a gente viu o começo da dinâmica, e isso na lista de exercícios, na lista 6, eu pedi simplesmente para vocês transformarem o ACD em um modelo de simulate. Eu acredito que agora, a lista 7, se não me engano, lista 7. E aí na lista 8 eu pedi para vocês resolverem um problema. Então essa diferença, para mim, ficou muito claro na hora que eu fui olhar os exercícios de vocês. Que a própria transcrição do ACD para o modelo computacional, ele já evoluiu. Não sei se vocês perceberam isso, mas quando a gente faz um ACD lá isolado e traz para o modelo computacional, ele fica completamente sem noção, né? Ele não fica certinho se você fizer tudo separadinho e tal. Então, existe uma transcrição desse ACD para o modelo computacional que é justamente a dinâmica do processo. E eu acho que esse era o objetivo da transformação da lista 7 para a lista 8. Então, a lista 7, quando vocês simplesmente desenharam aquilo que vocês fizeram no ACD, no Simulate, sem nenhum tipo de conhecimento prévio, foi feito um monte de monstrinhos ali, né? Um monte de atividade aqui, atividade ali, fila e tal. Ficou meio perdidão as coisas. Aí, nessa última lista, a gente já juntou. Então, hoje e na quarta-feira que vem, eu simplesmente vou colocar mais recursos para vocês, mais opções de coisas, tá? Para que a gente possa deixar os nossos modelos mais próximos da realidade possível. Uma grande vantagem que a gente tem no Simulate é justamente essa facilidade de que muito rapidamente a gente consegue fazer sistemas relativamente até complexos, tá? Porque a gente consegue simplificar o sistema pouco e consegue montar ele de uma maneira muito próxima da realidade. Essa aqui é a vantagem do Simulate, né? O conhecimento que a gente tem para fazer o modelo funcionar, ele não precisa ser muito grande, né? Com um pouco de experiência, assim, você já consegue montar as coisas. E é claro que com o tempo, se você for usando o Simulate, usando outros simuladores, você vai sentir necessidade de ferramentas mais robustas. Infelizmente, não dá tempo da gente fazer tudo. Mas, de novo, fica a dica para vocês aqui, que quem quiser aprender, entrar nesse mundo de simulação, que, que, que faça o livro, reproduza todos os exemplos do livro aí, porque vai valer muito a pena. Então, a minha ideia aqui é hoje mostrar mais um conjunto de recursos, um conjunto de configurações. Vamos ver até onde que a gente consegue ir. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, um exemplo, na verdade, e eu vou alterando ele depois para eu poder passar coisas diferentes para vocês, tá? É, e, e, e a partir daí a gente vai aumentando ele. Eu espero que a gente consiga mostrar tudo que precisa hoje, sem usar os labels, né? Se a gente conseguir mostrar pelo menos que existem os labels, já seria um ganho para a aula de hoje. Mas se a gente conseguir simplesmente mostrar todos os outros recursos, já estou bastante satisfeito com o exemplo de hoje, tá? Vocês já estão vendo a minha tela, então eu vou colocar aqui o exemplo, tá? Nós vamos começar direto com o exemplo 2.2 e eu vou deixar a parte ali anterior para embutir nesse aqui. Um exemplo logística, onde diz assim, a Uplógica é uma transportadora que possui um centro de distribuição na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. No CD, os intervalos de tempo entre chegadas sucessivas de pedidos entre entregas são exponencialmente distribuídos com médias de 4 horas.
Aqui eu vou fazendo alguns comentários, pessoal, só para que a gente possa ir percebendo que não foi de graça tudo aquilo que a gente fez previamente, nas primeiras aulas, nas aulas de estatística lá. Não foi de graça. Então, para que a gente possa chegar no modelo computacional, eu vou precisar chegar em algum momento e entender que isso aqui existe, que a distribuição de chegadas sucessivas é uma média de 4 horas. Como é que foi feito isso? Foi feito um levantamento, uma cronometragem, ou a aquisição dos dados no sistema, foi listado lá 100, 200 chegadas, intervalos de chegadas entre veículos. Como é que eu fiz isso? Eu peguei lá o horário que cada um chegou, calculei a diferença entre os horários, e aí essas diferenças é o intervalo entre a chegada de um caminhão para o próximo. Aí peguei todo esse conjunto de dados, joguei lá num software para fazer os testes de hipótese, seja ele o Input Analyzer ou qualquer outro, né, no R, etc., para chegar nisso daqui. Então, nada foi gratuito, né, nada foi usado lá atrás e simplesmente ignorado. Não, 100% tudo aquilo que a gente viu lá atrás, a gente tem que usar aqui, que é o objetivo final de toda aquela ferramental estatística que a gente usa é conseguir definir um enunciado como esse, né? Ou seja, o enunciado nada mais é do que o modelo conceitual da simulação que a gente quer fazer, que é o que a gente transforma em ACD, né? Então, só para a gente ir fazendo o link aí com as coisas, né? Então, beleza. Os pedidos são despachados em 3 tipos de veículos: vans, caminhões médios e caminhões pesados. A distribuição dos pedidos de carga é 50% para van, 30% para caminhão médio e 20% para caminhão pesado. Como é que eu sei disso? 50%, 30% e 20%. Porque eu fui no meu histórico, peguei, por exemplo, o mês passado, peguei todos os pedidos e vi quantos desses pedidos totais foram distribuídos para van. Deu 50%. Quantos para caminhões? 30%. É uma conta simples, mas é uma conta que veio lá dos dados históricos que eu tenho, tá? Existem 10 carregadores disponíveis para o carregamento dos veículos. Para carregar uma van, são necessários 2 carregadores. Para caminhões médios e pesados, existem 4 carregadores. Os tempos de carregamento, tanto das vans quanto dos caminhões médios, seguem uma distribuição normal com média 100 minutos e desvio padrão de 30 minutos. Para carregamento de caminhão pesado, os carregadores gastam um tempo que segue uma distribuição normal com média 130 minutos e padrão de 45. Então vejam só, para carregar um caminhão pesado, o tempo em média é uma normal de 130 minutos com 4 carregadores. Tá? Então lá quando a gente for vincular, eu já tenho que começar a pensar aqui, um recurso que é carregador. Eu sei que eu vou precisar de 4 carregadores. Então o mínimo e o máximo serão 4, tá? E o tempo 130 é para esses 4. Se você colocar lá 130 e aí mínimo 1, máximo 4, quando você tiver com um carregador, ele vai fazer 130. Se você tiver com 4, então mínimo 1 e máximo 4, ele vai pegar esse 130 e dividir por 4. Então tem que tomar cuidado com isso na hora que você estiver fazendo. É o tempo total para a equipe, com a equipe de 4 pessoas funcionando. A frota de veículos é composta por 3 vans, 2 caminhões médios e 2 caminhões pesados. Para serem carregados, os veículos devem necessariamente estar posicionados em uma doca. O centro de distribuição possui 5 docas, 2 pequenas para vans e 3 grandes, que pode ser para os caminhões médios e caminhões pesados. O tempo de deslocamento entre a distribuidora e os clientes são uniformemente distribuídos entre 180 minutos e 300 minutos. Isso aqui, é o tempo de roteirização, o tempo de rota que ele vai fazer. Então, no momento que ele sai lá com o caminhão carregado, ele vai demorar entre 180 e 300 minutos para ir fazer a entrega e voltar, tá? 180 e 300 para vans e caminhões médios e 240 a 480 para caminhões pesados. O objetivo do modelo de simulação é verificar se o sistema irá impor atrasos significativos às entregas dos pedidos. Lembrando que os pedidos aqui vão chegar, pedidos entregas com 4 horas,
tá? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso desenho que a gente vai fazer aqui agora. Vou fazer junto com vocês para mostrar que é rapidinho, tá? Então, eu tenho aqui uma chegada. Essa chegada, agora sim, até na aula passada foi conversado sobre isso, né? A gente não coloca, não coloca uma fila para 3 atividades. Geralmente a gente faz o quê? De uma atividade ou de um start point, a gente separa nas filas que a gente quer, tá? Então sempre para chegada de uma atividade, eu vou ter uma ou mais filas, mas dificilmente, raramente, quase nunca, a gente vai fazer uma fila para várias atividades. Isso não. Mas sim, saída sim. A saída eu posso ir para vários lugares, tá? Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma única fila para cada atividade, quase que exclusivo, tá? Ou, pelo menos, se eu tiver mais do que uma fila para uma atividade, pode ser até compartilhado, mas pelo menos uma tem que ter lá. Tá? Então chega o start point, divide nas filas os pedidos. Então, aqui o pedido, né? Chega aqui, eu vou dividir pedidos nesses 3 veículos, eu vou colocar o carregamento dos 3 veículos. Aí, esse carregamento, assim que tiver terminado de carregar, ele vai para uma fila de espera do transporte, como se fosse a liberação, o despacho, a expedição desse veículo. Ele vai fazer o transporte, quer dizer, vai fazer a rota, e aí este pedido, veja que aqui entra pedido, aqui sai pedido, esse pedido é encerrado. Para fazer o carregamento, ele vai precisar, por exemplo, na van, de uma van e uma doca para van. Para fazer o carregamento de um caminhão médio, ele vai precisar de um caminhão médio e uma doca de caminhão. E o do caminhão pesado, um caminhão pesado e uma doca de caminhão também. Os carregadores, para fazer, então, o carregamento de uma van, eu vou precisar de uma van, de uma doca de van e 2 carregadores. Para carregar pesado, um caminhão pesado, uma doca de caminhão e 4 carregadores. Então, tudo isso eu tenho que vincular com eles. Assim que eu usar, por exemplo, carreguei a van, né? Eu estou usando aqui 2 carregadores, eu estou usando uma doca, eu estou usando uma van. Assim que eu terminar de carregar, a doca vai embora. O carregador, o que quer dizer vai embora? A doca é liberada, ela fica disponível para outro carregamento. Os 2 carregadores estão liberados. Entretanto, a van, ela não sai daqui. Ela não se desvincula do pedido, porque o pedido vem, é carregado na van, e a partir daqui o pedido e a van é uma coisa só. Quando a van vai lá, faz o transporte. Quando termina o transporte, é que a van vai estar livre, ou seja, quando ela retorna para o armazém, a van fica liberada e o pedido vem para encerrado, tá? Então, aqui, os veículos, eles são, vamos dizer assim, eles começam a ser usados aqui e eles só são liberados aqui. Então, esse é o nosso avanço agora, tá? Então, vamos desenhar ele rapidinho. Então, eu tenho um start point aqui. Desse start point aqui saem 3 filas. Vou colocar na ordem aqui. De cada fila sai uma atividade. De cada atividade, uma outra fila. Alguém pode estar perguntando assim, professor, mas eu preciso colocar essa fila entre o final de carregar e o transporte efetivamente? A resposta é não, não é 100% necessário. Entretanto, a gente tem por costume não fazer esse tipo de ligação direta, atividade com atividade. Por mais que não tenha nada naquela fila ali, a gente coloca uma fila ali para garantir o ACD.
né? Lembra aqui, ó, bolinha e retângulo, bolinha e retângulo. Então, sempre a gente liga uma bolinha a um retângulo e vice-versa, tá? Recursos, nós temos 6 recursos. Muito bem. Então, agora vamos fazer as devidas configurações. Fiz o desenho, então o desenho está semelhante a esse daqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser lá, não posso esquecer, arquivos, preferências, distâncias, travel times, set to zero. Não posso esquecer isso, tá? Por quê? Porque senão ele vai ficar contando esse tempo aqui do pedido. Não é isso que nos interessa. Então, aqui eu vou ter uma atividade que eu vou mudar o nome para carrega vans. Aqui muda nome para carrega médio. E aqui carrega pesado. Não sei se é o mesmo nome que está lá, mas vamos usar assim. Aqui eu vou ter, então, viagem van. Aqui é viagem médio. E aqui eu vou ter a viagem pesada. Muito bem. Então, aqui eu vou ter. Agora, vamos ver quantas vans que tem lá, porque eu não sei, não lembro de cabeça. Então, 3 vans, 2 caminhões médios e 2 caminhões pesados. Muito bem, então vamos fazer isso. Aqui eu vou chamar o recurso de vans, e vou colocar aqui 3. Aqui eu vou colocar, são os caminhões médios. E são 2. E aqui no recurso 3, eu vou chamar de caminhões pesados. Eu não gosto dessa nomenclatura, tá, galera? Porque geralmente caminhões médios, a gente chama de caminhões toco. Caminhões pesados podem ser em truques ou carretas, tá? Mas eu vou usar a mesma nomenclatura ali para vocês poderem depois olhar no livro, tá? Carregadores, então agora eu vou ter docas para vans e docas para caminhões, independente de qual eles sejam. Lugar errado. Então, são 2 docas para vans e 3 docas para caminhões, além de 10 carregadores. Então, esse aqui, vou colocar na mesma ordem, vou chamar de docas vans, e são 2. Aqui são as docas caminhões, são 3. Muito bem. E aqui são os carregadores, que são 10 mesmo. Legal. Muito bem. Então, aqui já está estruturado o nosso desenho, né? O modelo. Isso aqui seria a transcrição do ACD para o modelo computacional. Tudo bem? Então, esse processo que eu fiz agora é a transcrição. Agora a gente tem que começar a configurar tudo aquilo que precisa. Então, agora a gente começa o processo que nós chamamos de verificação. Ou seja, para cada elemento que nós temos no modelo computacional, nós vamos verificar todos os parâmetros para que ele responda aquilo que a gente quer. Tá? Então, vamos ver os tempos lá, porque eu não sei de cabeça. Vamos deixar aqui. Então, o intervalo entre chegadas sucessivas e pedidos é uma exponencial com média 4 horas. Muito bem. Então, aqui... então já que a gente vai mudar minutos, horas, vamos dar uma olhada nos dados. Então, vamos ver o seguinte. Aqui nós estamos falando em horas, aqui nós estamos falando de minutos. Então, nós temos, minutos. Então, nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Então, vamos colocar tudo em minutos, certo? Ele não fala aqui o tempo para rodar. Deixa eu ver aqui. Aqui depois a gente já vai ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui o tempo que ele pede para a gente rodar, para a gente fazer
Não, não tem. Vamos colocar aqui um tempo de uma semana, tá? Uma semana de pedidos. Então, daria uma semana, ó, fazer a continha aqui, tudo em minutos, uma calculadora. Seriam, vamos colocar aqui trabalhando 6 dias por semana, vezes 8 horas por dia, seriam 48 horas, vezes 60 minutos. Então, nós vamos fazer uma simulação aí de 2.880 minutos. Tudo bem? Uma semana de processo, 2.880. Então, vamos lá agora configurar isso, propriedades do relógio. Tudo em minutos. Nós vamos rodar aqui durante 8 horas por dia, começando às 9 da manhã, duração de 8 horas por dia. E o período aqui vai ser em horas, ou em minutos, quer dizer, 2.880. Nós estamos rodando aqui uma simulação de uma semana de trabalho, ou 6 dias, cada dia com 8 horas por dia. Tá? Muito bem, então já configuramos isso. Logo, aqui, se são uma exponencial de 4 horas, 60 minutos cada hora, 6 vezes 4, 24, 240 minutos, uma distribuição exponencial. E aí, a gente coloca todo mundo de minutos, tá? Aqui eu vou aproveitar, gente, e já vou mostrar algumas coisas para vocês, além do exercício ali do livro, que é o que eu falei para vocês que eu vou juntar. Aqui a gente tem duas coisas que eu falei para vocês que eu vou mostrar depois. A primeira é o seguinte, quando você vai aqui no Schedule Sheet, você pode lançar na mão aqui, ó, o intervalo que vai chegar mais um pedido, tá? Então, isso aqui é uma maneira de fazer, tá? Então, ó, às 9h15 chegou um, ao meio-dia chegou mais um, às 15 horas chegaram dois, aí no minuto 420 chegou mais um, no minuto 1000 chegou... Então, você pode começar a colocar em hora, assim, ou colocar em minutos, a partir do 0 minuto, tá? Aí você pode adicionar uma linha aqui, e aí você coloca lá no tempo que você quiser, etc, tá? Então, assim é que a gente lança numa tabela, por exemplo, como é que chegam as coisas aqui. Se eu quero fazer... Lembra que no processo de validação, eu tenho que ver, na verificação tudo aquilo que eu quero configurar está configurado corretamente. Ou seja, aquilo que deveria estar fazendo, está fazendo. Isso é verificação. A resposta está dando como a resposta muito parecida com o real. Para fazer a resposta parecida com o real, a entrada tem que ser uma entrada parecida com o real. Então, aqui que eu lanço por exemplo, um exemplo em um dia. Um exemplo em um dia, eu vou lá e lanço. E aí eu rodo com essa entrada aqui, ó, o pedido chegou aqui, 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 etc. Rodo isso e vejo se a resposta sendo com a resposta próxima do real. Se sim, é porque eu validei o meu modelo. Se não, é porque o meu modelo não está validado, tá? A gente já vai mostrar o Day Planner, tá? Então, isso aqui é uma maneira de fazer, com um sequenciamento de chegadas, tá? Vou cancelar aqui. Ou você pode fazer aqui pelo Day Planner. Então, o Day Planner está aqui, ó, de 15 em 15 minutos. Você pode alterar aqui para 1 em 1 minuto. Coloca quantos dias você quer. Eu quero aumentar a quantidade de dias. Você vai colocar aqui a quantidade que chega nesse intervalo. Chega das 9 até a 1. Quantos chegam? Da 1. O meu eu quero fazer de 3 em 3 horas. E aí você vai colocar aqui. Aqui é 3 minutos, tá? Por exemplo, eu quero fazer de 30 em 30 minutos. Tá? E ele vai colocar o dia, obviamente, das 9 da manhã até o último horário, que é às 16h30, que é das 16h30 às 17h, que é para fechar as 8 horas diárias, que é o que você colocou lá, tá? Então, aqui você pode configurar. Além disso, você pode configurar um número randômico, tá? Ou um número fixo, ou uma outra distribuição, que é a que vai estar definida no Start Point. Então, aqui você pode colocar a distribuição com esse parâmetro que está aqui. Tudo bem? Então, são as duas maneiras de fazer a entrada. Uma entrada fixa. Geralmente, a gente acaba fazendo aqui fixo, né? E aqui coloca os dados de uma semana de coleta de informações, de acordo com o que a gente quer. E aí não tem erro. Então, se eu
Se eu quero fazer exatamente naquele momento, eu vou lá para o schedule e faço o sequenciamento da chegada exatamente no momento que chegou na realidade. Se eu já fiz essa parte e deu certo, eu posso vir aqui e configurar a cada intervalo de tempo um valor diferente. Um valor diferente. Para a gente, por exemplo, colocar algum tipo de sazonalidade ao longo do dia. Então, nesse intervalo de tempo chegou assim, naquele intervalo de tempo chegou assado, eu posso fazer aqui pelo planejamento de chegadas, tá bom? Eu não, obviamente não vou usar isso, nenhum dos dois, e a nossa chegada aqui é exponencial 240, tá? Beleza? Uh, muito bem, então esse aqui já foi. Agora é o seguinte, uma coisa que a gente não tinha visto, e agora a gente vai ver, olha só, desse start point aqui, eu tenho 3 filas. O que que a gente viu lá no exercício? A gente viu lá no exercício, deixa eu voltar aqui. Não passamos. Aqui, olha só. Que os pedidos são despachados em 3 tipos de veículos, onde 50% vai para van, 30% vai para caminhão médio e 20% para caminhão pesado. Então agora eu vou mostrar para vocês de uma outra maneira. No livro tem um jeito, eu vou mostrar outra maneira, para a gente entender a lógica do Simulate. Tudo que eu fizer aqui no Start Point, dentro do Start Point, eu quero fazer uma marcação, quero botar uma etiqueta, que é a label, eu quero fazer qualquer coisa no produto que é aqui e tal, eu vou em ações, actions, que é o que eu vou ver se a gente consegue terminar hoje, senão actions é basicamente a aula que vem, tá? Aí aqui, ó, eu tenho 2 botões que eu quero mostrar para vocês agora. O primeiro é o betting, tá? Betting é o seguinte, eu posso fazer com uma distribuição qualquer, mas a princípio ele vem com um fixo 1. O que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que cada vez que eu gerar uma chegada aqui, pela aquela distribuição exponencial com média de 240 minutos, vai chegar fixo uma unidade. Mas eu poderia ser que, ao invés de eu chegar pedido, eu tivesse controlando os itens do pedido. Então, tem um pedido com 10 itens, outro pedido com 12 itens, outro pedido com 15 itens diferentes, e eu queria controlar isso, os itens do pedido, e não o pedido. Então, é uma maneira diferente. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, fixo 10. O que quer dizer isso? Que cada vez que gerar uma chegada aqui, ao invés de gerar uma bolinha vermelha, que é um work item, ele vai chegar 10 bolinhas vermelhas. Ele vai chegar em lotes de 10 em 10. Mas eu poderia colocar, por exemplo, uma rounded uniforme. Por exemplo, entre 10 e 20. O que isso quer dizer? Que cada vez que tiver uma chegada aqui, ele vai chegar uma quantidade 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, ou até 20. Ele vai chegar uma quantidade de um lote entre 10 e 20, uniformemente distribuído. Tudo bem? Entenderam? Então eu posso colocar aqui o que eu quiser no betting. A gente geralmente deixa aqui porque é o que o começo que a gente está fazendo. Mas o betting é como se eu estivesse quebrando aquele item de trabalho. Só que o mais legal é que o betting ele pode ser usado em qualquer lugar. Eu não preciso necessariamente usar só no start point. Eu posso usar numa atividade. Então imagine que eu tenho lá, chega um pedido. Esse pedido, lá na frente, eu posso querer quebrar ele em produto e pallets. Então, eu vou lá e faço um batching para 2, separo o que é produto, separo o que é pallet. O produto vai para a fila do produto, o pallet vai para a fila do pallet. Tá? Então, o batching serve para fazer isso também. Para eu, ao longo do meu processo, eu quebrar. Quer ver um exemplo bem fácil para a gente entender como é que a gente usa o batching? Imagine que vocês estão comprando em qualquer lugar, num shopping lá, uma comida, tá? Então vocês vão lá na praça de alimentação e pedem lá uma pizza. Então, quando você chega, o pedido
você está aqui, você vai lá e faz um pedido. Você ganha um número, certo? Você ganha um número. Então, o teu pedido é o número, sei lá, 72. Legal. 72. Este pedido 72, ele separa naquele momento em fazer o pedido e você esperando. Então, ali no caixa, por exemplo, na hora que você paga, você separa cliente e separa o pedido em si. O pedido em si vai passar por uma série de atividades. Vai preparar, vai cozinhar, vai empratar e lá na frente vai entregar. E aí, nessa hora de entrega, ao invés de eu pegar, simplesmente entregar o pedido para o cliente, eu vou lá e vou fazer uma junção entre aquele pedido e aquele cliente, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o collect. Mas eu separei aqui para depois juntar lá na frente um só. Então a gente usa bastante o batching neste momento, quando eu quero, por exemplo, atender pedidos. Como é que eu vou juntar lá na frente? A gente vai precisar de uma label, então isso é para a aula que vem. Mas é possível fazer isso. Ou então, quando eu quero fazer classificação. Então, imagine que chegou um processo, você trabalha ali, por exemplo, na documentação, chega o pedido, tá? Chega ali no protocolo da empresa. Alguém chega com o protocolo, com um processo lá que tem que passar por uma série de etapas. Chegou no protocolo. Muito bem. Ao chegar no protocolo, você vai separar, olha, desse processo que estão me dando aqui, um pedaço desse processo, esses documentos vão para o setor de RH, esse aqui vai para o setor de operações, esse aqui vai lá para o administrativo, esse aqui vai para o advogado e esse aqui vai para o dono da empresa. Cada um vai passar para o seu processo e vai estar finalizado lá no final, tipo num sistema, por exemplo. Então, eu simplesmente peguei aqui um processo e separei ele em 4 ou 5 pedaços, onde que cada pedaço tem a sua vida própria, tem o seu sequenciamento próprio. Para isso que serve um batching, tá? Para isso que serve o batching, para eu quebrar as coisas em lotes, né? Também serve para que eu possa fazer, por exemplo, lotes de produção. Eu estou fazendo ao invés de eu controlar aqui veículos viajando, eu estou controlando pallets. Então, cada veículo eu vou quebrar em 12 pallets, por exemplo. Uma van em 4 pallets, um caminhão médio em 8 pallets e um caminhão grande em 12 pallets. Então, ao invés de controlar os pedidos, eu estou controlando pallets dos pedidos, tá? Então, para isso que serve o batch. No nosso caso aqui é um para cada um. E o segundo botão importante de hoje para o Start Point e também para a atividade é o Routing Out, tá? O que é o Routing Out? Como o nome está dizendo, qual que é o roteiro de saída? Como que é a regra de saída desse Start Point? Então, olha, nós temos diversas formas de fazer. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas lá. O Circulate é o seguinte, reparem aqui que eu tenho 3 filas e cada uma das filas, eu estou aqui, filas para carrega van, carrega médio, carrega pesado. Como eu não coloquei nome aqui, que eu não dei um nome e não coloquei para aparecer, aqui vai aparecer fila para atividade carrega vans, fila para atividade carrega médio, fila para atividade carrega pesado, tá bom? Quando eu coloco circulate, o que ele está dizendo para mim? A regra de enviar chegou um aqui, o primeiro vai para a fila 1, o segundo vai para a fila 2, o terceiro vai para a fila 3, o quarto vai para a fila 1, o quinto vai para a fila 2, o sexto vai para a fila 3, o sétimo vai para a fila 1, o oitavo para a fila 2, o nono para a fila 3. Ou seja, eu vou distribuindo um para cada fila de uma maneira circular. Tá? Então, eu vou colocando um para primeira fila, segunda fila, terceira fila, primeira fila, segunda fila, terceira fila. Um para cada um. Então, isso é a regra circulate. Uniforme é parecido com o circulate, porém, não é a mesma coisa. O uniforme está dizendo o seguinte, no final de todo o processo,
eu quero que passe a mesma quantidade em cada uma das filas. Ou seja, se eu colocar uniforme, ao final de todo o processo, eu espero que aqui tenha passado 33,3% dos pedidos, 33,3% dos pedidos, 33,3% dos pedidos, tá? Então, a uniforme, ele vai aleatoriamente escolher uma fila, fila 2, fila 3, fila 2, fila 1, fila 2, fila 3, fila 3, fila 1, fila 2. Vai escolher aleatório. Mas no final, a gente tende a ficar com uma quantidade muito próxima, ou preferencialmente igual. Igual vai ser muito difícil, mas muito próxima da quantidade de cada um. Eu tento fazer uma distribuição uniforme. O percentual é o que a gente vai usar aqui. Então, fazer o percentual 33, 33, 33% é a mesma coisa que o uniforme. Então, por isso que ele vem aqui com o default. Mas eu posso alterar isso daqui. Então, para van, a gente estava falando que é 50%. Para carregamento médio, 30%. E para pesado, 20%. Então, é assim que a gente faz. Então, ele vai sortear, vai continuar sorteando aleatoriamente. Lembrando lá, uma aula lá atrás, a gente fez um sorteio de roleta, que eu ensinei vocês a fazer. De 2 aulas eu falei sobre isso. Como que seria aqui? Ele vai sortear um valor entre 0 e 1. Se o valor for entre 0 e 0,5, ele vai colocar no carrega van. Se o valor sorteado for 0,5 até 0,8, ele vai colocar carrega médio. Se for acima de 0,8, ele vai colocar no carrega pesado. E cada vez que chega um pedido aqui, ele vai fazer isso. Ele vai sortear um número entre 0 e 1, e aí se for até 0,5 para o primeiro, do 0,5 a 0,8 o segundo, 0,8 o segundo. Então eu posso fazer qualquer distribuição de probabilidade. Professor, isso impede que, por exemplo, chegue 2 caminhões seguidos para carga pesada? Não, porque é um sorteio aleatório. Tá? Mas, ao final de todo o processo, ao final de toda a geração, nós temos uma tendência para que aproximadamente 50% fique na van, 30% dos pedidos no caminhão médio e 20% no pesado. Tá? Beleza? Então é assim que funciona. Reparem que quando eu clico em cima de cada uma das filas, fica selecionada a fila lá no desenho, ó. Esse é um recurso muito legal que o Simulate tem para a gente não cometer nenhum erro, tá? Só dando uma olhadinha nos outros, então. Prioridade. Se eu clicar aqui em prioridade, eu coloco sempre dizendo assim, olha, chegou, a prioridade 1 é carrega avanço. A prioridade 2 é carrega média, a prioridade 3 é carrega pesado. Quando é que ele vai para a fila 2? Somente quando a fila 1 não tiver mais capacidade. Ou seja, se você não colocou uma limitação de capacidade na fila e você colocou prioridade aqui, ele só vai mandar para a fila 1, para a fila 1, para a fila 1, para a fila 1. Agora, imagine que eu coloquei lá uma limitação de 5 caminhões. 5 pedidos aqui. No máximo 5 pedidos. Se tiver 5 na fila, não pode mais colocar. Então ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5. Chegou o sexto, ainda tem 5 aqui, aí ele manda para a segunda prioridade. Tá? E assim por diante. Por label, o label, aqui de maneira ainda sem entrar em detalhes do label, ele é basicamente como se fosse uma etiqueta. Uma etiqueta. Então, ao invés de eu separar aqui 50, 30, 20, eu poderia colocar essa 50, 30, 20 aqui numa ação do start point e como se eu estivesse etiquetando, tá? Literalmente etiquetando. Imagina que eu colocasse lá uma cor laranjado, amarelo e verde. Laranjado para van, amarelo para caminhão médio e verde para cá. Então, eu estou colocando lá, ó, aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3. Então, o label é isso, é você etiquetar. E aí você, ao invés de etiquetar, quando você faz lá, por exemplo, uma etiqueta de 1, 2, 3, tudo que for etiqueta 1, ele vai para essa fila, tudo que for etiqueta 2 vai para essa fila, tudo que for etiqueta 3 vai para essa fila. Isso aí a gente vai ver na aula que vem, tá? Se der tempo hoje, senão na aula que vem, porque ele demora um pouquinho mais. Eu posso mandar para a menor fila possível, eu posso mandar para uma matriz de tarefas, tá? E o passivo é só quando eu tenho... eu não mando para a fila aqui, só mando para a fila quando a outra atividade pedir.
Eu, particularmente, nunca usei o passivo, tá? Nunca usei esse tipo de fila passiva aqui. Então, no nosso caso aqui é o percentual. 50, 30, 20. Tudo bem? Tudo que funciona aqui no routing out, no start point que a gente tá, é exatamente igual no routing out para as atividades, para as activities, ok? Exatamente igual, mesma coisa, mesma coisa. Então, neste momento aqui, o que eu fiz? Cheguei ao pedido que 50, 30 e 20. Muito bem. Aí agora eu tenho aqui no Carrega Vans, aqui eu tenho uma série de configurações. Muito bem. Primeira configuração que eu tenho que fazer são os tempos, né? Então vamos dar uma olhada lá. A van, 2 carregadores, um caminhão e uma doca. E o carregamento de vans demora uma normal de 100 minutos com desvio padrão de 30. Então vamos lá. Aqui eu vou seguir uma normal. Puxa, mas olha só. Se eu sei que para carregar uma van, tá aqui, ó, os tempos de carregamento tanto da van quanto de caminhão médio é o mesmo. Aqui, só para fins didáticos, imagine que isso aqui sempre ocorre, tá? Então, a gente tem historicamente que as vans, os caminhões médicos, os caminhões médios sempre têm o mesmo tipo de distribuição. Agora, se imagine se fosse 10 tipos de caminhões. Se imagine que se mudasse um, tinha que mudar os 10 na mão. Dava muito trabalho, né? Então, aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. Que é o seguinte, eu posso vir aqui no Carrega Vans e eu poderia fazer muito bem assim, numa normal, de média 100 e desvio padrão 30. Tá? Aqui em minutos, tá ok. Isso é exatamente aquilo que foi pedido. Mas como eu tenho que replicar essa mesma distribuição para outras atividades, eu posso selecionar o seguinte, eu vou lá e vou fazer uma nova distribuição, new, tá? Fazer aqui uma distribuição nova ou fazer lá em cima dá o mesmo jeito. Então, vou só mostrar para vocês onde que é o botão. Distribuição, criar uma distribuição. É a mesma coisa, tá? Eu quero fazer por aqui que eu acho mais fácil. Então, aqui, ó, uma nova distribuição. Eu tenho vários tipos de distribuição. Eu tenho várias maneiras de fazer. Para nós, assim, o mais importante para nós neste momento é essas duas primeiras, que é, eu vou nomear uma distribuição ou eu vou fazer uma distribuição baseada em probabilidade. Tá? Legal. Então, olha só. Neste caso aqui, eu vou nomear uma distribuição. Tá? Então, próximo, vai aparecer aqui, eu vou dizer o seguinte, essa distribuição é uma normal, com média 100 e desvio padrão 30. E eu vou colocar o nome dessa distribuição com tempo, carrega, vans e médios. É uma distribuição que nós estamos criando, tá? Ó, uma distribuição que é normal, com média 100 e desvio padrão 30. E o nome dela vai ser tempo, carrega, vans, médios. Ok. Tá aqui, ó. Quando eu vou lá, por exemplo, no carrega médio, é essa distribuição que eu quero usar. Ela já vai aparecer aqui na listinha, ó. Tá? Aparece aqui. Ou seja, se alterar esse valor, agora tanto esse quanto esse já está com a distribuição tempo carrega médio, ó. Tempo carrega vans médios. Se eu alterar esse cara, eu já altero dos dois. Então, se eu tivesse 10 caminhões diferentes com a mesma distribuição, pô, vale a pena, para não ter que ficar configurando um por um. Eu dou um nome para uma distribuição e uso sempre ela. Tá? E se eu quiser alterar, tudo bem, eu posso vir aqui, alterar essa distribuição. Em distribuição vai aparecer aquela que eu criei e boa. Tá? Da mesma forma que eu poderia ter feito o seguinte, aqui no routing out, eu coloquei um percentual. Né? Eu poderia ter colocado esse percentual com uma certa distribuição também. Uma certa distribuição. A gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Muito bem, então aqui já está feita a configuração, ok?
Aqui, como um só, eu vou colocar ali normal, que é média 130, desvio padrão 45. Então, aqui, uma normal de média 130 e desvio padrão 45. Ok. Muito bem. Então, aqui estão os tempos. Entretanto, agora eu tenho que configurar que para que essa atividade seja realizada, além de ter um pedido aqui, que é o nosso work item, nosso item de trabalho, eu preciso de uma van, uma doca para van e 2 carregadores. Então, vamos configurar isso. Então, aqui na atividade, eu preciso de recursos. Então, vamos colocar esses recursos. Então, vamos adicionar. Eu preciso o quê? Preciso de van. Vamos dar uma olhada nas configurações da van. Não esqueça que tem que estar selecionado. Detalhes. Eu preciso de, no mínimo, uma van, no máximo, uma van. A van, eu vou pedir aqui, mas eu não vou liberar o recurso. Porque a van, ela vai ter que fazer a viagem com o pedido. Então, ó, peço a van aqui, mas não libere esse recurso. Ok. O que mais? Tá vendo que tem um asterisco aqui? É porque ele não está com a configuração padrão. Eu preciso de uma doca para van. Se eu selecionar a doca para van, quantas docas para van? Só preciso de uma doca. E aqui é normal. Eu peço aqui e assim que acabar a atividade, eu libero o recurso. E eu vou precisar também, então a van, a doca para van, carregadores. Ok. Agora, nos carregadores, que tem que tomar o cuidado que eu falei. Se a gente colocar o mínimo, o máximo em 2, quando aqui está diferente, ele sempre vai considerar o tempo que eu programei baseado no mínimo. E aí, obviamente, que vai diminuir o tempo proporcionalmente à medida que aumenta, ou inversamente proporcional, a quantidade que eu vou colocar de recursos. Mas tem que tomar cuidado. Neste exemplo aqui, o tempo lá de 100 minutos é para 2 carregadores. Então, eu preciso de no mínimo 2 e no máximo 2. Ah, professor, o que eu faria se eu pudesse colocar mais gente carregando? Se aquele tempo de 130 minutos é para 2, então eu coloco o mínimo para 2. Aqui eu poderia colocar até 4 pessoas trabalhando, até 3 pessoas trabalhando, até 5 pessoas trabalhando, quanto que eu quiser. Tá? Ok. Então agora está aqui, ó, vans, docas de vans e carregadores. Tá? Muito bem. Ok. Aqui tem que tomar um cuidado. Quando eu estou fazendo aqui, quantas vans eu tenho? Ó, eu tenho 3 vans. Quantas docas para vans eu tenho? 2. Ou seja, quantas vans eu poderia carregar ao mesmo tempo? Veja, se eu estivesse carregando... eu poderia carregar as 3 vans ao mesmo tempo? Não, porque eu não tenho doca suficiente. Então, o meu limitante aqui, o meu gargalo na atividade, é a quantidade de vans. Se eu estou com essa atividade carrega vans com o replicate igual a 1, significa o seguinte, olha só, eu só posso fazer uma atividade dessa por vez. Só que na prática isso não é verdadeiro. Por quê? Porque se eu tiver 2 docas para vans livres, 2 vans livres e 4 carregadores, eu posso carregar 2 vans ao mesmo tempo. Então eu tenho que vir aqui no replicate e colocar qual que é o número máximo desse conjunto. Uma van, uma dock e 2 carregadores podem fazer ao mesmo tempo. Então, neste caso aqui, o número máximo que pode ocorrer ao mesmo tempo são 2. Então, eu vou colocar 2. Ixi, professor, mas é difícil fazer isso aí, tem que ficar pensando quantas são, quantas equipes eu posso formar ao mesmo tempo, às vezes pode ser um problema bem complexo. Ótimo, sei lá, bota 100. Não vai fazer diferença nenhuma. O que ele está dizendo? Olha, eu posso fazer até 100 vezes, 100 ao mesmo tempo. Tá, eu tenho recursos para fazer 100 ao mesmo tempo? Não, eu vou ter no máximo 2 docas para vans, ou no máximo 2.
Neste caso aqui, colocar 2 ou colocar 100 vai dar na mesma, porque ele não vai conseguir fazer 3 ao mesmo tempo, porque ele vai precisar de uma doca a mais. E ele não tem, só tem 2. Tá? Então, esse replicate aqui tem que ser a quantidade máxima que eu posso fazer aquela atividade em paralelo. Tudo bem? Quando eu não sei disso, eu jogo um valor bem alto lá e resolveu o problema. Tá? Então, ó, eu coloquei 100. Coloquei 2. É a mesma coisa. Não vou conseguir fazer mais do que 2. Tudo bem? Bacana. E aí, se a gente clicar aqui, por exemplo, na doca van, aparece lá. Se clicar na van, aparece lá. No carregador, aparece lá. Vamos configurar a van aqui para depois eu configurar os outros da mesma forma, tá? Na viagem da van, o que eu preciso? Bom, a viagem da van, vamos colocar o tempo lá, vamos dar uma olhada no tempo, que eu não lembro quanto que é, entre 180 e 300 minutos, tá? Então vamos lá. Então aqui é uma rounded uniforme entre 180, na verdade nem precisa ser rounded, pode ser uniforme normal, 180, 300, você viu que ele travou ali, uma uniforme, sem problema nenhum, é tempo, então tempo é contínuo, né? Aqui eu só uso round uniforme quando eu tenho coisas inteiras, né? Por exemplo, peças é round uniforme, aqui como é tempo, pode ser 192,37 minutos, sem problema nenhum, tá? Então tá aqui, 180 a 300 minutos. Entretanto, na viagem, eu continuo precisando da van. Reparem que a gente vinculou a van aqui. E lá na van, quando a gente seleciona aqui, no Carrega Vans, eu coloquei aqui, ó. Pede aqui, mas não libera o recurso aqui. Como aqui, ao finalizar essa atividade, a van vai ficar livre para outro carregamento, porque é como se fosse o retorno da van ao armazém, aqui eu vou clicar aqui, ó. Only release the resource here. Então, somente libere o recurso aqui. Libere somente o cara aqui. Peça aqui, mas não libera. Libera só aqui. Se eu tivesse outras etapas no meio aqui, eu simplesmente colocaria display only, tá? Que não afeta a lógica. Então, o primeiro, onde eu vou usar o recurso, é sempre esse aqui. Ele acompanha, vou colocando no display, e aonde libera, eu vou colocar, libere somente o recurso aqui. Tá? Professor, Pode eu tô com falar. uma dúvida. Uhum, fica à vontade. É que, na realidade, nos outros eu já tinha colocado os recursos, né? Uhum. Nos outros exercícios. Aí, quando eu colocava para pedir o recurso em uma atividade e não liberar, eu tenho que carregar esse recurso novamente na outra atividade, né? Ele não vem automático. Não, tem que Ah, tá. fazer. Tem que Só para fazer. ter certeza. Não, tem que vincular. Porque, assim, um erro muito comum é fazer isso, né? Você pega aqui, mas não libera. Ou seja, esse recurso nunca mais fica livre se você não vincular, tá? Então, você tem que vincular. E a outra coisa é você nunca mais liberar ele, que pode acontecer também. Você faz o requerimento aqui, você até vincula esse cara com os outros, mas em nenhum momento você libera o recurso. Então, sempre na última atividade, tem que liberar o recurso para fazer o próximo, tá? Então, mas é isso mesmo, tem que vincular na mão, um por um, não tem jeito. Ó, eu tô vinculando a van dentro da viagem van, tá? Muito bem, entenderam então? Então, olha só, vou dar um OK, então já acionei o recurso, já fiz o tempo. Quando eu clicar em van aqui, ó, olha onde que ele aparece. Aparece lá nas duas atividades. Aparece tanto aqui quanto aqui, ó. Ó. Quando acontece isso, então, se eu colocar os dois normais, é como se eu estivesse usando a van, carrego a van, libero a van. Viagem van, pode ser outra. Não. Como é a mesma van, eu pego ele aqui e libero somente aqui. Tá? Então, essa é a configuração que a gente vai fazer para todo mundo. Tá? Então, vamos pegar aqui no caminhão médio. Rapidinho. Então, agora os recursos. Vamos adicionar. Eu preciso de um caminhão médio.
Tem que selecionar. Um caminhão médio normal, não. Eu pego aqui, mas não libero. Eu preciso de uma doca de caminhões. Doca de caminhões, esse é normal. Uso um e mando embora. E eu preciso de carregadores. São 2 carregadores, né? Tem que selecionar os carregadores. E eu preciso de 2 carregadores aqui. 2 aqui. Ok. Muito bem. Não posso esquecer o replicate aqui. Opa, aqui eu já posso fazer 3, ó. Porque eu tenho 3 docas. Ah, mas só tenho 2 caminhões médios. Então, se na van o gargalo era as docas, no caminhão médio, o que eu posso fazer no máximo é 2 caminhões médios, porque eu não tenho mais do que 2. Eu posso até ter doca livre, mas se não tiver caminhão, não adianta nada. Tá? Então, aqui também é 2. Ou bota um valor 100 lá, e não vai resolver o problema. Tá? Muito bem, ok. E aqui eu já configurei o tempo. A viagem também é 180, é uma uniforme entre 180 e 300. Onde eu vou pegar o recurso caminhões médios e aqui eu vou liberar esse caminhão. Ok? Ó, se eu pegar caminhões médios, está lá. Se eu pegar docas de caminhões, está lá. Se eu pegar carregadores, está lá. Reparem que a doca van está só no lugar. A van está em 2, em uma configuração. Pega no carrega-vans, libera na viagens. Os carregadores estão em 2 posições, mas nas 2 posições ele é normal. Ele vai lá, faz atividade, está liberado. Vai lá, faz atividade, está liberado. Por fim, caminhão pesado, não lembro os dados. Ele carrega em 130 com 45 e a viagem é 240 a 480. Então, aqui eu já tinha colocado, eu vou precisar agora dos replicate, mesma coisa, eu preciso de 2, que é no máximo 2 caminhões, por mais que eu tenha 3 docas livres, se eu tiver só caminhão pesado disponível, no máximo 2. Recursos, eu preciso de, vamos colocar agora ao contrário, uma doca de caminhão, uma normal. Eu preciso de carregadores, agora são 4 carregadores. Carregadores é no mínimo 4 e no máximo 4. Normal também, usou os 4, libera. E eu preciso de caminhão pesado. Você vê que a ordem que eu estou colocando aqui não importa. Desde que aqui eu peça esse caminhão pesado, mas não libere o recurso. Muito bem, ok. E aqui na viagem do pesado, uma uniforme entre 240 e 480. E recursos, vamos adicionar um recurso, o caminhão pesado. Se eu não selecionar, ele não deixa. Aqui eu vou liberar o recurso. Reparem uma coisa. Tá, aqui eu consigo carregar até 2 vans, até caminhões médios, até 2 caminhões médios. Aqui caminhão pesado. Porém, na viagens vans, quantas viagens eu posso fazer ao mesmo tempo? Eu posso fazer 3 viagens ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho 3 caminhões. Carrega um, vem aqui, tá fazendo uma viagem. Durante essa viagem, carrega a segunda van, tá fazendo a viagem. Liberou, tem uma terceira van fazendo viagem. Então, se eu não configurar a viagem no replicate também igual a 3, nada vai adiantar. Então, eu também tenho que colocar aqui, ó, 3, porque eu posso fazer 3 viagens ao mesmo tempo. Não esqueçam que cada atividade é uma atividade independente. Se eu não configurar o replicate dele, significa que eu vou fazer uma por vez. E aí eu tenho um caminhão carregado, imagine que eu tenho aqui uma van carregada, a primeira van vai fazer viagem, a segunda van está carregada aqui. É como se eu dissesse assim, olha, somente quando a próxima van voltar que essa aqui pode ser liberada. Pô, não faz sentido. Tá? Então, por que eu coloquei 3 no caminhão médio 2 e na viagem pesada 2? Porque é a quantidade de caminhões que eu tenho. É a quantidade de recursos que eu tenho vinculado àquela atividade.
eu estou limitando sempre no gargalo. Tá? Da mesma maneira, eu poderia colocar aqui 100, 100, 100 aqui, e ia funcionar. Tá? Então, agora eu posso fazer tantas viagens quantas é possível. Tudo bem? Então, vamos rodar aqui só para a gente ver como é que funciona. Ó, vamos colocar uma velocidade um pouquinho menor. Ó, chegou, tá indo lá. Beleza? Vamos colocar um pouquinho menor para a gente ver os recursos andando. Já acabou? Vamos rodar de novo, ó. Ó, chegou, carrega a van, veio tantos os 3 recursos. Aqui foi liberado. Beleza? Então é isso aí que tem que acontecer. Só fazendo um lembrete. Tá, professor, para que tudo isso? Como é que eu sei que tá certo ou não tá certo? Bom, eu preciso, gente, de um tempo. Então eu preciso dos meus indicadores, dos meus KPIs. Não faz sentido eu fazer toda essa simulação. Ah, rodou. Tá, e aí? Legal, bacana. Para que serve? Eu tenho que ter alguma coisa. Então, vamos olhar o que ele falava lá. O objetivo do modelo de simulação é verificar se esse sistema irá impor atrasos significativos às entregas dos pedidos. Tá, vamos fazer mais do que isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, nesse carregador aqui, vamos colocar aqui como resultado a utilização desses carregadores. Será que eles estão sendo bem usados? Não esqueça que eles vão ser os 10, tá? Pelos 10 carregadores. Vamos colocar aqui se... como é que tá as docas? Mesma coisa. Resultado, a utilização das docas. A gente pode colocar aqui a média de utilização das docas. Ok. Também podemos colocar aqui como propriedades, resultados, tanto a utilização quanto a média de utilização das docas de caminhões. Vamos ver se ele está... Utilização das vans. Utilização dos caminhões. Quantos e quantos por cento está sendo utilizado? Os caminhões pesados. Ok. O que mais que seria interessante para a gente ver aqui? Vamos ver o tempo total aqui de sistema. Trabalhos completados não nos interessa. Bom, interessa. Quantos trabalhos completados? O tempo médio de sistema, de atravessamento aí disso. Podemos colocar aqui... tá bom assim? Tá bom. Vamos dar uma olhada. Tem mais alguma coisa? Vamos pegar aqui o resultado. Esqueci algum. Beleza, eu posso vir aqui. De quem que eu quero? Eu quero, por exemplo, vamos ver aqui. A fila para carregamento de caminhões pesados. Eu fiquei lá sabendo que o histórico, esse cara aqui era que era o gargalo, fazia uma fila de caminhão pesado. Então, vamos pegar aqui selecionado o resultado dele. O tempo médio em fila de todos e aqueles não zerados para caminhões pesados. Vamos aproveitar e colocar para todo mundo. Vamos ver se isso aqui está igual para todo mundo. Caminhão pesado, esse aqui. Aqui já foi. Caminhão médio. Pronto, ok. Muito bem, agora tenho lá, tá tudo aqui. Todos os dados. Mas, agora eu vou rodar. Bom, para rodar, o que é o que mais importa para mim? Então, eu vou fazer o cálculo da quantidade. O que mais importa para mim, todos aqueles indicadores que eu coloquei no resultado estão aqui. O que mais me importa
aqui nesse sentido é o tempo médio do sistema. É isso que me importa. Quero saber se está atrasado alguma coisa desse. Se isso aqui estiver dentro do minha confiança, o resto é consequência. Está calculando o tempo. Ele está dizendo, ó, com 6 rodadas já é o suficiente. Tá? Ok. E aqui ele já me dá a resposta. Então, vamos dar uma olhada na resposta. Olha só. Os carregadores. Eu tenho uma média de uso de 9,37. Um desvio padrão de 5,65 a 13,09. Percentual de utilização, tá? 13% de utilização dos 10 caras. Ou seja, 13% de 10 vai dar 2, em média. Então, muita gente aí folgando, né? Ó, utilização das vans. Eu estou utilizando de 4 a 16% das vans que eu estou fazendo. Então, de todo o tempo que a van ficou rodando, sendo utilizada, ou carregando, ou rodando, foi 10% do tempo em média, com no mínimo 4% e no máximo 16% de intervalo de confiança. Ou seja, estou utilizando muito, bem pouquinho, né? O que está usando aqui? Ah, as docas para as vans, perdão. As vans em si estão sendo 24% do tempo. Ou seja, de todo o tempo que eu rodei, de uma semana, eu rodei 6 semanas para fazer os testes. Dessas 6 semanas, eu tirei média de desvio padrão e calculei os intervalos de confiança. A resposta do intervalo de confiança está aqui. A utilização percentual das vans é de 24% do tempo. Ou seja, em média, em uma semana, apenas 24,35% do tempo que eu estou usando. O mínimo aí, com 95% de confiança, é 11%, e o máximo é 37%. O tempo de atravessamento no sistema, ó, o tempo médio do tempo sistema, um pedido, então, é 356 minutos. 356 divididos por 60 dá um pouco menos de 6 horas. É o tempo que demora entre o pedido chegar e ser entregue, aproximadamente 6 horas. 3 horas, 5 horas e meia, 6 horas e meia, mais ou menos, né? Mais ou menos ali. Então, eu posso chegar para o meu cliente que ele fala assim, eu vou fazer um pedido, quanto tempo demora para me entregar? Bom, no sistema que eu tenho hoje, esse pedido chegando com uma distribuição exponencial a cada 240 minutos, eu vou chegar em média próximo das 6 horas, um pouquinho menos de 6 horas, mas vai ficar entre 5 horas e meia e 6 horas e meia. É uma resposta bem forte que eu estou dando para o meu cliente. Percebem? E assim por diante, ó. Tá? Ó, você vê que praticamente não tem fila. Beleza. O que a gente poderia fazer aqui agora? Bom, agora eu posso mudar. Eu posso... Agora, na pandemia, a gente percebeu que as vendas poderiam ser online. Legal. As vendas permaneceram online. Aqui, em vez de ser 240 minutos, ou seja, um pedido exponencial a cada 4 horas, eu estou falando que eu estou tendo um pedido agora a cada 15 minutos. É menos de 10% do tempo que eu recebi um pedido. Agora está chegando um pedido que nem louco, estou vendendo que nem água. Fiz uma campanha de marketing, coloquei uma plataforma online, estou vendendo pra caramba. E agora, o que aconteceu? Só mudei essa entrada. Vamos rodar de novo? Rodei as 6. Ui, agora ferrou. Agora, olha só. As minhas docas não são um problema. Mesmo assim, eu uso pouco elas. Entretanto, as minhas vans, eu já estou usando ela no gargalo. Eu estou com 96% do tempo ela ocupada. Então, ela praticamente não fica parada. São raros os momentos que ela fica parada. Mesma coisa dos caminhões médios, mesmas coisas dos caminhões pesados. O tempo de atravessamento, que era de 6 horas, aumentou agora para 1.200, vai dar 20 horas. Então, antes eu entregava, o cara fazia o pedido, entregava em 6 horas. Agora eu passei para 20 horas.
com uma média aqui de 19 horas e meia até mais ou menos 20 horas e meia, 20 horas e 40 minutos. Poxa, então o tempo de entre o pedido chegar, ser carregado e entregar, mais que triplicou. Pô, mas mesmo assim tá bom, né? Se a gente for pensar que antes eu chegava um pedido a cada, em média, uma exponencial de 4 horas, agora chega a cada 15 minutos, beleza. Só que vamos olhar os meus carregadores. Os meus carregadores ainda estão tranquilos. Ou seja, a quantidade de carregador não é o gargalo. Aonde que é o gargalo agora? Frota. Então eu posso usar esse exemplo para que vocês vejam uma simulação onde que eu falo assim, bom, isso aqui é a minha frota própria. Aumentou pra caramba a minha venda lá porque eu coloquei uma plataforma online. Tá tendo gargalo aqui. Sempre um valor saudável de utilização de recursos, gente, fica entre 80% a 90%, tá? Quanto mais... O 85% aí é um valor, claro, que tem as suas variedades, mas 85% é um valor bacana para a utilização do recurso, tá? Seja ele pessoas, caminhões, etc. Porque eu sempre vou ter paradas programadas, manutenção, descanso, etc. Então, 85%. Se eu passei de 90% é porque está bem gargalado o negócio. Então, aqui talvez seja uma decisão de, com essa simulação, imagine que você é estagiário de logística lá dentro de um armazém. Com essa simulação, você pode falar assim para o teu chefe, olha, aqui nós temos duas opções. Ou nós aumentamos a quantidade de caminhões próprios, vamos comprar mais caminhão, ou a partir de agora a gente tem que ter uma frota terceirizada. A gente tem a nossa frota própria e vamos ter que contratar frete para frota terceirizada, tá? Por quê? Porque tá aqui, ó. A gente não consegue fazer mais rápido porque não tem caminhão suficiente. O caminhão está sendo utilizado até o máximo. O tempo de carregamento aqui eu não tinha visto o teste anterior. Mas o tempo de carregamento aqui, ele está demorando o tempo médio na fila, né? O tempo médio na fila, ele fica aqui parado ao pedido, ó. Das 6h72, da 12h78, 13, 84, 14. Ele fica aqui quase 14 horas parado o pedido dessas 20. Então, o meu problema está sendo que eu não tenho veículo disponível para carregar. Como é que eu sei isso? Porque o carregador está tranquilo, estou usando 50% dos carregadores. As docas eu estou usando uma utilização baixa, porém os caminhões de utilização alta. E eu tenho um tempo de fila para carregar alto. Ou seja, está faltando alguma coisa. Qual é o recurso que está faltando? Veículo. Então, é esse tipo de análise que a gente faz em simulação. É exatamente isso que a gente faz em simulação. Tá? Vamos voltar aqui. Tudo bem, galera? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que usar na simulação, entender a resposta, ver como é que ficou a resposta, fazer propostas de mudanças ou de investimento ou de alterações baseados naquilo que a gente está vendo aí. Tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu acho que com isso a gente consegue fazer já muita coisa, tá? Com a utilização dos recursos e o acompanhamento, já consegue fazer muita coisa mesmo. E aí, com os labels, na aula que vem, a gente consegue finalizar aquilo que é básico para a simulação discreta, de eventos discretos, que é o conteúdo da nossa disciplina aqui de MQ2. Tá bom? Da mesma forma, até hoje, até as 2 horas da tarde, eu coloco a lista, tá? Não se preocupem que a lista vai ser um exercício com algumas variações, não mais do que isso, e a análise de vocês, principalmente nas respostas, tá bom? É isso, pessoal. Então, vou parar de gravar. Por hoje é só.